Bora. Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à nossa live. A nossa live hoje vai ter um gostinho especial, porque eu chamei uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande com ela. Eu trabalhei com ela há algum tempo, já conheço das nossas vidas pessoais mesmo, tenho um grande carinho por ela. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a maternidade, a gente vai expor para vocês alguns medos e algumas dificuldades que a gente teve com a nossa experiência na maternidade. Chega aí, Lê. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Quero parabenizar a Bianca por esse canal, extremamente importante. Fiquei muito contente com o convite e eu estou aqui para socializar um pouquinho a minha experiência. Bom, acho que é importante eu dizer que eu sou assistente social de formação, assistente social de amor, por amor, né? Trabalhei na área da educação infantil durante 10 anos da minha vida. Também trabalhei no terceiro setor, na área da cultura, com projetos sociais e fui também buscar na psicopedagogia algumas respostas de desenvolvimento infantil, criança e adolescente. E estou aqui para falar sobre a minha experiência pessoal enquanto pessoa e enquanto mãe de uma garotinha, a Antonella. Então, muito obrigada pelo convite. Nada, querida. Lê, a minha dúvida com você é algumas que basicamente a gente passou pelo que milhares de mães no Brasil, no mundo inteiro passam. A primeira coisa que eu vou te perguntar sobre a sua experiência da maternidade. Sua gestação foi uma gestação planejada? Olha, foi muito planejada e até preparada, porque quando eu me vi assim, preparada para ser mãe, que o fato de ser mãe me causava muito receio, muita insegurança, e quando eu me vi preparada, eu falei, não, é agora. Eu tive um pouquinho de dificuldade para engravidar no começo, isso me trouxe ainda mais algumas inseguranças, mas foi muito planejada, graças a Deus, e deu tudo certo. Que bom. Lembrando vocês, mamãe, o porquê que a gente está aqui hoje falando justamente para as mães que têm uma certa dificuldade, têm mais medo, mais dificuldade. Porque a gente sabe que as mães que levam esse ciclo da vida com mais leveza e com mais calma, a gente sabe que elas não vão ser julgadas pela sociedade e, infelizmente, até por quem deveria apoiar, que é a rede familiar, né? A rede de apoio, amigos, enfim. Lê, então durante a sua gestação, por mais que você planejou, você sentiu medo? Bom, vamos lá, né? Eu acho que ser mãe é novo, né? Ninguém nasce mãe, né? Ser mãe é um processo de construção. E não existe, né, uma receita de bolo, não existe aquela ou essa mãe, né? Cada um tem a sua peculiaridade, a sua individualidade. E eu acho que o que é importante no papel da mãe é o vínculo que ela constrói com o filho, né? Independente se foi planejado, se não foi, se foi um acidente, né? Eu acho que isso é novo para todos nós. E, obviamente, mesmo eu estando na época, né, numa posição um pouco mais confortável, enquanto assistente social, eu era uma das pessoas que orientava as mães o tempo todo, né, sobre o desenvolvimento de seus filhos, porque eu estava dentro da educação infantil. Então, eu entrevistava, eu falava sobre o desenvolvimento, eu falava sobre o período de adaptação, eu ouvia muitas mães, mas quando eu me vi nessa função mãe, me veio todas as angústias que as mães sentem. Eu tive medo, sim, eu tive insegurança, mas medo do quê? Medo do novo, medo de não dar conta. Mas não dar conta de quê? Não dar conta da rotina, não dar conta do dia a dia, não dar conta de ser uma boa mãe, não dar conta de responder às demandas, né? Esse novo causa um estranhamento para todos nós, né? E eu tinha sim, eu tinha um medo, e também é importante socializar aqui que eu tinha muito medo de perder meu bebê Eu que, né? acredito que isso é um fator principal para não ficar, ai meu Deus, né? Que Deus abençoe e que dê tudo certo.
né? Sim, então eu preciso compartilhar, porque assim, teve situações que, por exemplo, hoje meu bebê não mexeu o dia todo, então que eu ficava super preocupada, eu fui parar no hospital uma vez, doutor, por favor, vê o coraçãozinho do meu bebê e vê se está tudo bem. Então, eu acredito que a partir do momento que você recebe ali a notícia que você vai ser mãe, aos pouquinhos, a sua ficha vai caindo. E a partir daí você já vai entrando naquele papel, né, de mãe, naquela preocupação. E essa é uma preocupação desde a barriga. Porém, é importante eu dizer também, Bianca, que a gente sabe que toda regra tem sua exceção, né? E Uhum. que existem casos de gestações que não foram planejadas, que pegaram as mães de surpresa, e que muitas vezes as mães não se encontram nesse universo mãe, né? E que acontece sim, infelizmente, muitas mães de não se reconhecerem, não estar preparadas e tomar outras decisões, né? Que não seja acolher, ter essa criança, se preparar para essa criança. Isso acontece também, infelizmente. Inclusive, quando a gente teve um bate-papo, que eu te falei qual que seria o tema da live, sobre o que que era voltado, a gente conversou isso meio que no off, que quando isso acontece, a mãe percebe que ela não sente aquele amor que a sociedade já fala, você vai amar, ela se sente culpada por isso. E a gente chegou na conclusão, e a gente já entendeu, já que a gente viveu isso, de que o amor é o quê? A construção, né? Mas infelizmente ela sofre calada, ela tem que estampar um sorriso no rosto, né? E falar: eu estou apaixonada, muito, muito feliz. E infelizmente isso não acontece. E quando não acontece com algumas mães, elas se sentem frustradas por isso, né? De fato, existe uma romantização da maternidade, Ah, né? E que nem todo mundo tem condições, coragem de dizer que não é romântico, é difícil, tem as dificuldades, que o novo causa na gente um turbilhão de emoções. E sim. assim, a sociedade culturalmente impõe para você que você precisa ser uma mãe boa, que você, desde o primeiro momento que você sabe que você está grávida, você ama incondicionalmente. E aí, quando isso não acontece, do fato que as pessoas te falam, e aí você fica procurando gente, mas será que eu não vou ser uma boa mãe? Mas cadê esse amor, né, que todo mundo fala? Porque é normal. É algo novo para você, é algo que está sendo construído no seu dia a dia, em cada detalhe, em cada gesto. E isso de uma gestação saudável, porque Isso. temos mães que estão numa gestação conflituosa, que o pai não queria, ou que não sabe quem é o pai, ou que a família não aceita, ou que ela não tem minimamente condições emocionais para receber essa criança, né? E que esse amor não acontece de imediato, muito pelo contrário. Isso causa um motivo de preocupação, muitas vezes de não aceitação do bebê, né? É fato de que a gente tem mães que tentam sim tirar a criança, às vezes não conseguem, tentam um aborto, tentam de várias formas, mães que às vezes se prejudicam, né? Até inconsciente, com bebidas alcoólicas, às vezes nas drogas, isso vai tudo para o feto, às vezes ela não tem essa consciência, ou ela tem, mas as condições emocionais dela não está favorável, né, para receber essa criança. Então, quando a gente romantiza a maternidade, muitas vezes todo mundo fala o lado bonito da maternidade, mas ninguém tem coragem de dizer que quando você vê aquele ser, que você pega ele e fala, meu Deus, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui agora para sempre eu vou ser mãe, não tem como voltar Agora, atrás, não tem como devolver mais meu filho, eu vou ter que ser forte, porque antes eu tinha alguém por mim, que eu era filha, na posição de filha, eu tinha uma mãe, agora eu estou na posição de mãe e eu preciso ser forte, não é? e geralmente, Lê, quando elas não conseguem entender que elas vão passar por esse processo e não tem ninguém da rede de apoio que consegue enxergar que elas estão em sofrimento, elas não conseguem buscar ajuda. Porque quando ela consegue, nossa, eu vou enfrentar essa barra, eu já tô mal agora, quando ela busca uma ajuda psicológica, uma terapia, ela consegue enfrentar isso com mais leveza.
né? O que que Mas é acontece? difícil ela se reconhecer nisso. Exato. Por que que o pré-natal ele é importante? Porque tem uma equipe de profissionais ali que estão vigilantes, estão atentos aos seus sintomas, porque a partir do momento que você se torna mãe, é um turbilhão de hormônios e de emoções. Então, ali no seu, né, no seu acompanhamento de pré-natal, ele é extremamente importante, porque ali tem toda uma equipe que também vai ser sua rede de apoio para além da sua família, caso você não esteja, né? E um dado muito importante é que cada 5 mulheres, uma geralmente tem depressão pós-parto. E isso não está relacionado à condição socioeconômica, se é rico, é pobre, são mulheres bem-sucedidas, mulheres que são do lar, que se dedicam a só os filhos, mulheres que às vezes estão na segunda ou terceira experiência de um filho, que nunca teve uma depressão anteriormente, mas que agora no terceiro filho desenvolveu uma depressão pós-parto, Pois é. né? E o que que é essa depressão pós-parto? É aquilo, quando tudo aquilo vem à tona, aquele medo, aquela insegurança, algum fato traumático que ela tenha vivenciado durante a gestação dela, ou quando ela descobriu que estava grávida, ou até o fato de não ter planejado, de não estar preparada a casa dela para receber essa criança, financeiramente, relacionalmente, às vezes ela não está num relacionamento estável, né? E ela não está preparada para isso. E ela vai desenvolver, com todo esse medo, toda essa insegurança, ela vai desenvolver essa depressão pós-parto. E o que que isso vai causar? É pós-porpério, né? A terminologia. E o que que isso vai causar? Vai causar emoções nela e também nesse bebê. Porque o bebê sente tudo, cientificamente está comprovado que desde a gestação a gente passa todas as emoções para esse bebê, até o que a gente consome, o que a gente come, né? Por isso todo cuidado aí com a droga que a gente precisa ter, com o álcool a partir do momento, com a medicação que às vezes a gente toma, o antidepressivo que às vezes pode causar um transtorno futuro nessa criança. E o que que é muito interessante? Só finalizando, quando todas as vezes que eu ia fazer entrevista com uma mãe, né, sobre o bebê, a criança, a gente faz um instrumental que chama anamnese. E nessa anamnese é crucial ela dizer para nós todos os pontos de como foi a gestação dela, que é mais ou menos essas perguntas que você está me fazendo. Foi tranquila? Foi tumultuada? Você teve problemas emocionais? O pai quis essa criança? Você teve rede de apoio? O que você sentia? O que você passou para essa criança? O que você transmitiu? Você cantava para ela quando ela estava na sua barriga? É um dado importante. Você conversava com esse bebê? Quais eram as pessoas que conversavam com ele, né? Então, esse histórico desde a barriga é importante, que vai determinar significativamente como essa criança vai nascer, vai agir, vai ser, né? E maternar, é isso. É isso daí mesmo, Lê. Ô, Lê, agora me fala um pouquinho. Como que você enfrentou os cuidados, digamos assim, básicos da maternidade? Banho, curar o umbigo, troca de fralda, amamentação. Como que foi para você? Olha, a gente nunca está preparado. A sensação que eu tinha é que eu sempre prorroguei a minha maternidade, porque com 20 eu não estava preparada, com 25 não, eu tive com 27, eu falei, agora eu estou mais madura, e quando eu me vi mãe, eu vi, nossa, eu não estou preparada. E aí, e a minha filha veio com um probleminha, né? Ela veio com refluxo, né? Ela, né? Todas as vezes que eu amamentava, ela engasgava. Isso foi me causando um medo de perdê-la muito grande. Então, eu tive o início de um puerpério, né, de uma depressão. E aí, eu preciso dizer isso para as mães. Quem amamentava minha filha era meu esposo. Porque como ela engasgava, né, isso foi trabalhado depois, o médico, né, descobriu que era um refluxo oculto. Eu comecei a entrar em pânico. E aí eu não conseguia amamentar no peito, que era o meu sonho. Tentei 45 dias, depois eu tive que compreender que tudo bem, né? Que eu posso tentar numa próxima gestação e que tá tudo bem, mas que eu tentei,
né? Que tá tudo bem dar fórmula para minha filha. No início eu não queria, porque as pessoas dizem que eu tenho que amamentar, porque a saúde da minha filha está no meu leite materno. E E outra, como que eu vou dar fórmula para o meu filho, né? Mas eu não consegui. E com o tempo eu digeri isso e tá tudo bem. Eu vou suprir essa necessidade dela de uma outra forma, né? E aí, o que que foi muito interessante? Como eu tinha muito medo, eu fazia o leite dela na mamadeira, que era passou a ser forma, entregava para o meu marido e saía de perto para não ver, né, no início, né, que ela ia engasgar. E ele falava, amor, você precisa acreditar, você precisa confiar, tá tudo bem. E eu falava, não, eu não tô preparada para ver se ele foi vai seu ficar tudo bem ou alicerce, se não vai. Hã? ele foi seu alicerce, então. E não, ele foi mãe também. Ele foi um pouco mãe comigo, né? Porque ele amamentou, né? Então, Eu assim, também eu tive. no curar o umbigo, minha sogra ficou só 7 dias. Depois eu tinha medo da cabecinha, de dar banho, a cabecinha era muito molinha. E aí, então, eu não dava banho enquanto ele não chegava do trabalho. E se ele atrasasse, ela ia ficar um tempinho sem tomar banho. Porque ele tinha que me ajudar a segurar, para eu ter a segurança que ela estava segura, né? E eu acho que esse medo em excesso é parte desse início, desse estágio de depressão que eu comecei a desenvolver. Eu tive rede de apoio, né? Eu sou muito sincera em dizer, mas eu tive sim uma insegurança a tal ponto de eu desenvolver um início de depressão. E eu não estava preparada, eu estava há 10 anos na educação infantil, convivendo com crianças, falando com mães e orientando mães o tempo todo. E aí eu tive que me aceitar também, porque algumas coisas deram certo e outras não. E tá tudo bem. E as que não estavam dando certo, você corria para melhorar, o Gustavo ia ajudando e foi indo. E aí foi naquele tropeço. E a gente aprendeu, né? Aprendeu que o que dá certo para um não dá certo para outro. Não adianta, porque tá com cólica, dá chá. Chá não deu certo para minha filha, entendeu? Ponha ela dentro da bacia, uma bacia com água quente para criança, para ajudar ela ali, né? Quando tá com cólica. Eu saí desesperado procurando bacia. Vamos fazer esse banho da bacia, né? E aí um fala um negócio, e tá tendo muita cólica, faz outro, teve cólica porque andou descalço. Eu falei, gente, mas eu não tomei friagem. Teve cólica porque tinha que ter cólica, entendeu? E É, deu tudo certo, porque com o tempo as coisas foi, né, com mais leveza, foi adaptando a família, o meu lar, as pessoas, eu enquanto não Letícia mais, eu mãe, Letícia, mulher e mãe, né, que eu tinha uma atribuição a mais. E as coisas com o tempo foi entrando na rotina. isso que você falou é muito importante, porque por mais que a gente já, por exemplo, você já trabalhava, né, auxiliando mães, orientando, mas quando a gente se vê naquele lugar, naquela posição, é diferente. Quando eu tinha 14 anos, a minha irmã Ana Lara nasceu. Minha mãe teve que voltar para trabalhar e aí a gente não estava conseguindo vaga na escolinha para Ana Lara. Então a segunda mamãe da Ana Lara fui eu. Trocava, era tudo certinho. Quando chegou a minha vez de ter a Maria Clara, eu falei, Sim, gente, como que faz isso? Sumiu é, da minha cabeça. Eu é, tremia quando eu catava minha filha. Eu falei, gente, mas era tão fácil há uns anos atrás. Mas acontece que há uns anos atrás, quando desse 5 horas da tarde, minha mãe ia chegar, parei de cuidar de bebê e ia curtir minha vida, ia estudar. Ali não, ali eu me vi na responsabilidade, que era 24 por 48, onde eu era a protagonista da história agora, né? O papel e a é, cena era minha e eu ia ter que me é. impor sobre isso. Uma situação que eu me vi me policiando muito foi quando finalmente eu precisei colocá-la na creche. E eu falei, peraí, agora do lado de cá sou eu e eu preciso, né, materializar tudo aquilo que eu estudei e tudo aquilo que eu orientei, né? E aí, todo o tempo eu pegava me policiando, porque calma, está tudo bem, ela está bem, não passa. Você precisa passar confiança para o seu bebê quando você entrega ele para a professora. Você precisa demonstrar, né, que você, é lógico, você vai sentir saudade, mas que ele está bem, passar essa segurança para o bebê.
Não chorar perto do bebê, porque você vai sentir saudade. Ele pode perceber essa insegurança, pode ficar assustado. Então, eu ficava no caminho, né, todo o tempo assim, Letícia, é assim, 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 tá? Porque eu ficava o tempo todo me orientando eu mesma, né? Recordando algumas coisas que eu sempre disse e que agora eu tinha que ser firme, né? Então, foi muito engraçado também essa fase do início da escola, na educação infantil na creche. E ela se Deu adaptou certo. bem? Hã? Ela se adaptou bem ao convívio com os amiguinhos, à nova rotina dela? Foi ótimo materializar tudo aquilo que um dia eu falei e orientei e ver acontecer, né? E teve tudo bem, foi uma adaptação ótima. A adaptação maior mesmo sempre foi, sempre vai ser das mães, Sim. né? Lê, a gente falou bastante agora durante a gestação e no momento em que os nossos filhos eram pequenininho, bebezinho. Agora nós vamos falar deles já crescendo. Os outros desafios que a gente sabe que são inúmeros, vamos falar um pouquinho disso. Ela já está na educação infantil ou ainda não? A Antonella, ela tá no jardim e o ano que vem ela vai para o primeiro ano. E agora no Jardim 2 eles já estão começando a desenvolver a fase do reconhecimento silabário, né? Dos numerais um pouco mais, né? Avançando um pouco mais os numerais, juntando as sílabas. Então, assim, todo dia é um dia diferente, né? Porque a mãe tem que incorporar um pouco da professora também quando a criança deixa a escola e traz as tarefas, né? E assim, gente, não é porque você tem uma mãe psicóloga, não é porque você tem uma mãe assistente social, fisioterapeuta, pedagoga, que você não vai ter dificuldades, né, na criação dos seus filhos, porque você é um ser humano e você tem outro ser humano sob seus cuidados, com individualidades específicas, né, com uma personalidade ímpar, que ninguém é igual, né? Às vezes, e você tá ali para ser educadora mesmo, para você educar essa criança, para você ajudar na formação da personalidade dela, que a gente sabe que até os 7 anos isso é crucial, né? As regras, os limites, né, que você precisa colocar, as orientações que você vai dando, conduzindo essa criança, né, pelo lado correto, pelo que é mais certo, ou procurando fazer isso da melhor forma possível. Porque a gente, mãe, a gente erra o tempo todo. A gente acerta também, mas Sim. a gente erra o tempo todo. E o Uhum. que que é importante? Não errar? Não, você vai errar. É importante você fazer aquele processo reflexivo. Nossa, eu falei assim com ela. Será que eu falei da melhor forma? E aí eu volto atrás, porque eu me pego várias vezes também, refletindo, e refletindo com os meus de casa também. Nossa, será que eu falei da melhor forma? Então, quantas vezes eu já não cheguei na Antonella, porque está numa fase de desenvolvimento e é difícil, essa formação da personalidade é crucial. E eu falei, Antonella, desculpa a mamãe fez errado. A Isso. mamãe falou para você, não, você não vai comer agora o chocolate, mas a mamãe não te explicou por quê. Mamãe acha que primeiro você tem que jantar, porque, né, você precisa se alimentar bem, senão você fica doente. E depois que você se alimentar, você pode comer o chocolate. Então eu fiz errado. Você desculpa a mamãe? A mamãe falou com você de repente, se alterou a voz, falou: não, não vai comer o chocolate. A mamãe estava pensando em outras coisas, né? Infelizmente, isso daí acontece, Lê, devido à nossa sobrecarga, que a gente trabalha fora, tem a casa, tem eles, tem o esposo, tem a família, os amigos, enfim, vai juntando tudo e às vezes acaba, né, perdendo a cabeça, falando de uma forma que a gente não deveria, mas quando a gente reconhece e dá atenção para eles, eles se sentem importantes, né? Quando a gente Sim, volta atrás, olha no olho, pega na mãozinha deles, eles sim. vê que ali eles têm valor e importância pra E gente. muitas vezes os filhos são a válvula de escape, porque às vezes você, né, tá no trabalho, você tá na fila você tá no trânsito, e aí você não tá xingando quem tá no trânsito, você tá se contendo, você tá se contendo. Na hora que você chega em casa, é o momento que você precisa ter paciência, que você precisa, né, é o momento de você com o seu filho, mas às vezes você tá tão esgotada que você não tem toda aquela paciência que você deveria ter. E aí, todo mundo é de ferro? Não, nós não somos, mas a gente tem que se reconhecer,
nessa fragilidade e tem que se policiar todos os dias e tem que fazer esse exercício. É tão engraçado que nós somos o espelho. Então, você não vai falar jamais pro seu filho que ele não vai errar, que ele não pode quebrar um copo, que a gente quebra, ou ficar bravo porque ele quebrou um copo. Mas você tem que ensinar através dos seus exemplos que eu errei e eu tô te pedindo desculpa. Você desculpa, mamãe? E é assim que ele vai fazer com o amiguinho na escola, depois, né? É assim que ele vai fazer futuramente quando ele se tornar um adulto, né? Ele vai entender que erros acontecem, mas que ele precisa pedir desculpa, ele precisa voltar atrás, ele precisa se redimir e ele precisa tentar ser uma pessoa melhor. Exatamente. E a gente, como você mesmo fez durante a adaptação dela na creche, a gente tem que fazer isso ao longo da vida. A gente tem que se policiar para a gente não exagerar na correção e se policiar na forma de falar com eles, porque eles entendem, eles são muito espertos, né? Na verdade. Lê, a última perguntinha para. Na verdade, mamães, hoje foi mais um bate-papo, né? A Letícia vai fazer parte de outras lives comigo. Ai, meu Deus. Deixa eu só finalizar com você com uma pergunta. O que você faria diferente da sua primeira gestação numa possível gestação? Hoje você descobriu que está grávida. Como você iria se preparar daqui para frente? O que você iria priorizar? Eu não faria. Olha, para não te dizer que eu não faria nada diferente, porque eu sei, eu sou ser humano e eu entendo que eu dei o melhor de mim no momento que eu estava, na maturidade que eu tinha, e eu não vou me recriminar por isso. Eu dei o melhor que eu tinha ali naquele momento. Talvez hoje, com um pouco mais de maturidade, eu agiria em algumas questões com um pouco mais de paciência, menos ansiedade. E eu teria mais calma, cautela, no sentido de que eu era uma pessoa muito agitada, ansiosa, com uma preocupação excessiva por ser o primeiro filho. Eu ia só dar tempo ao tempo, às vezes eu ia respirar mais, entender que as coisas vão se ajeitar, se ajustar, que a cólica passa, que o peito sangra, mas que ele cicatriza, e que eu não preciso chorar, porque se ela não comeu hoje, mais tarde eu tento de novo. Então eu levaria isso de uma forma mais leve para mim, entendeu? Pelo fato de eu, às vezes, já ter vivenciado essa experiência. Não quer dizer que vai ser mais fácil, porque cada criança é uma criança, pode ser que essa venha com uma outra personalidade e com algumas coisas que com a primeira eu não passei. Então, não quer dizer que vai ser mais fácil, mas talvez eu encararia com um pouco mais de leveza, descontração, né? Menos preocupação. Isso. É isso, então. Bom, mamães, esse foi o meu bate-papo com a Letícia, uma pessoa muito querida por mim. A gente pôde compartilhar um pouquinho das nossas experiências com você. Continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal. E é isso. Um grande beijo e fiquem todas com Deus. Para vocês também. Estou à disposição para participar de outros bate-papos. Gostaria que fosse uma conversa bem leve, que as mães se identificassem nos seus medos, nas suas angústias. Achei que, espero que a gente tenha chegado no objetivo. Algumas intercorrências ocorreram, né? Ocorreram aqui da maternidade, do maternar, de uma tosse que não para. Mas é importante que até isso é ser mãe profissional, A né? nossa realidade, né? Não tem como a gente, né, se dividir em tudo, né? Não, agora eu vou incorporar uma pessoa e vou. Não tem como, a gente não se difere, a gente é um ser completo, né? Com várias questões ali acontecendo, várias responsabilidades. Então é isso. Uma boa noite a todos, obrigado pelo convite. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.